Eu assumi que ela era apenas mais uma alienígena quando fui ao seu resgate. Foi revelado que ela era uma rainha. Nunca foi a intenção do comandante Aaron Holt ser o herói. Na verdade, ele teria se aposentado das heróicas há anos se houvesse um método oficial para fazê-lo. No entanto, sua vida era ditada por alguma força cósmica severa, o universo, o destino ou algo completamente diferente. Tudo começou com um trabalho de salvamento simples. As pessoas que iam voluntariamente para Jeshus 4 eram ou burras desesperadas, ou ambas, como era o caso de Holt. A Lua era uma próspera estação de comércio antes que décadas de conflito a transformassem em um deserto desolado. Tinha degenerado em nada mais do que um naufrágio e um cemitério de campo de batalha com destroços enferrujados e corpos parcialmente enterrados espalhados pelas dunas. O Ironhound, o navio de Holt, estava atualmente se segurando a vida através de fita adesiva e animosidade. Ele viera aqui em busca de peças para consertá-lo. Ele não estava buscando conflito. A luta não era o que ele estava buscando. Além disso, ele não tinha nenhum interesse em encontrar uma rainha extraterrestre. Por outro lado, ele contemplou os destroços. Um pequeno e elegante barco a remo jazia fumegando na base de uma cratera, seu casco ainda ardendo da entrada atmosférica. Um caminho de metal retorcido e areia carbonizada foi deixado para trás, enquanto o impacto cavava uma trincheira profunda na terra quebrada. Seu piloto certamente não teve um pouso suave. Com um pesado suspiro, Holt desceu cautelosamente a borda da cratera, ajustando a alça de sua arma blaster. Bem, ele disse para si mesmo em voz baixa. Uma inspeção superficial, sem bravura desnecessária. Saia daí o mais rápido possível, depois de salvar o que puder. Algo pode tentar te devorar. Porque se houvesse uma regra cósmica, seria que algo estava sempre tentando devorá-lo. Ele se sentia como se estivesse em um sonho febril, enquanto o ar cintilava e o chão se distorcia com o calor dos destroços. Olhando para dentro, Holt subiu sobre o casco estilhaçado do barco. Antes de vê-la, a maior parte do interior tinha sido uma ruína queimada. A fuligem e o sangue mancharam a pele escura da mulher enquanto ela desabava contra a parede. Holt ficou completamente imóvel. Van era o nome dela. Não havia dúvida sobre isso. As listras bioluminescentes em seus braços, que mudavam ligeiramente a cada respiração curta, e a rica cor safira de sua carne. A ferida aberta ao longo de suas costelas era um sinal claro de que ela não estava bem e certamente não era humana. Entre os dentes, Holt soltou uma respiração. Meu Deus! Ele avançou e se ajoelhou ao lado dela mesmo sabendo que era contra seu melhor julgamento porque, vamos lá, ele já estava atolado em más escolhas. À medida que seu peito subia e descia em um ritmo irregular, ela estava quase inconsciente, mas ainda estava viva. Ei, ele comentou, dando-lhe com um leve tapa no ombro. Seus olhos prateados e pontudos se arregalaram enquanto ela dizia, você ainda está respirando. A expressão em seu rosto era de perplexidade e desafio. Sua voz estava fraca, enquanto ela murmurava algo em Virian. Eu não falo alienígena sofisticado, mas estou supondo que isso foi, ou me ajude, ou sai fora, disse Holt piscando. Felizmente não estou considerando a segunda opção. Quando ela tentou se sentar, contorceu-se de dor e segurou o lado. Uma mão passou pelo cabelo de Holt, que estava manchado de lama enquanto ele gemia. Com um rosnado baixo, ele colocou um braço sobre os ombros dela e a ajudou a se levantar. Seu corpo se tensionou com uma teimosia que insinuava que ela não gostava de ser resgatada. Ela era mais leve do que ele havia antecipado, mas ainda assim forte. Azar. Ok, senhora misteriosa. Holt grunhiu enquanto ajustava seu aperto. Vamos encontrar um lugar que não vai explodir. Nesse momento ele se deu conta dos motores. Um zumbido baixo e ameaçador permeava o ar
intensificando-se a cada segundo que passava. Hall inclinou a cabeça, murmurando um palavrão. 3 velocímetros elegantes e triangulares, seus pilotos adornados com armaduras escuras, subiram o topo da colina acima deles. A elite do domínio vaniano, incluindo caçadores de recompensas assassinos e outros. Holt soltou uma exalação nasal explicando: "Claro, porque nada na minha vida é fácil." O escritor principal, então, levantou um rifle e apontou diretamente para eles. Holt apertou o aperto na mulher extraterrestre e murmurou: Tá bom, hora de ir." Ele então pulou carregando parcialmente e arrastando-a parcialmente para o outro lado da cratera, enquanto raios de plasma assobiavam ao seu redor, fazendo jatos de areia voarem em sua direção. "Eu realmente preciso da sua ajuda com isso, senhora." Ele puxou seu blaster do coldre e gritou. Ela murmurou algo que, pelo olhar dela, provavelmente era um insulto muito rude. Holt disparou de volta, atirando aleatoriamente por cima do ombro, e disse: "Errou. Não é minha culpa que você tenha batido no meu trabalho de salvamento." Ele sussurrou para si mesmo: Certo, certo, mantenha a calma, enquanto se agachava atrás de um pedaço afiado de destroços. Esta é apenas mais uma situação terrível de vida ou morte. Você já sobreviveu a coisas piores, ela gemia. Tudo bem, já sobrevivemos a coisas piores. Outro disparo de plasma atingiu o metal atrás deles, enviando fragmentos derretidos voando. Holt se agachou, protegendo a mulher o melhor que pôde. "Tem um plano?" ele perguntou enquanto recarregava. Ela murmurou algo em bereano e tossiu sua respiração irregular. Holt franziu a testa. "Eu realmente deveria estudar sua língua." "Não deveria." Enquanto as linhas bioluminescentes em sua pele piscavam, ela levantou uma mão fraca e fez uma careta. Holt mal teve tempo de reagir antes que sua palma liberasse uma onda de energia que atingiu o speeder mais próximo, fazendo o veículo girar no ar e explodir em chamas. Sua nave, um cargueiro dilapidado parcialmente submerso nas dunas de areia, não era exatamente um refúgio, mas era lar. Enquanto subia desajeitadamente a rampa de embarque, ele suspirou e se virou para a mulher. Os caçadores de recompensas restantes hesitaram por um instante, dando a Hall a oportunidade de agarrar a mulher e fugir. Com as mãos nos joelhos, ele disse as palavras: "Certo. Vamos tentar de novo. Que tipo de enrascada eu acabei de entrar? E quem diabos é você? Você não deveria ter me salvado, humano." Ela disse suavemente enquanto Holt gemia. Estou começando a perceber isso." Seus olhos ardiam com um fogo antigo e implacável. Holt já tinha passado por coisas piores. Ele tinha ficado preso em um asteroide com um rádio quebrado e comida velha. Ele tinha perdido um jogo de cartas para um chefe da máfia sarnatiana e teve que fugir por um duto de ventilação com 3 enormes e enfurecidos capangas atrás dele. E então houve a vez em que vendeu carga para um senhor da guerra que acabou sendo um fungo senciente. Ela havia soltado casualmente o tipo de revelação que costumava fazer as pessoas morrerem. "Você não deveria ter me salvado, humano," ela disse com a voz calma, gelada e irritantemente régia. Este facilmente entrava no seu top 5 de piores dias. A mulher ainda estava sangrando por todo o chão de sua nave. Embora ele ainda estivesse ofegante, após ter chegado perigosamente perto de ser vaporizado por caçadores de recompensas. Hall enxugou o rosto e disse: "Sim, obrigado pelo aviso tardio." Com o Iron Hound roncando através da alta atmosfera de Jaxus, 4 tremendo devido às suas modificações ilegais, Holt concentrou-se em 2 questões críticas. "Você quer que eu comece a explicar agora?" Ele perguntou, sua voz diminuindo, enquanto lutava para responder 2 perguntas urgentes. Primeiro, por que ele havia arriscado a própria vida por alguém tão essencial
que um esquadrão da morte inteiro a estava perseguindo. Enquanto entrava nos locais, Holt indagou: "Vamos esperar até sermos emboscados novamente." A mulher Saralith, que finalmente se apresentou, apoiou seu peso contra a cadeira do copiloto, enquanto seus olhos prateados varriam o painel de controle da nave como se estivesse avaliando seu ser inteiro, o que levando-a em consideração. Holt franziu a testa e se recostou em seu assento, expressando sua desaprovação pela condição do Iron Hound. "Ei, não a insulte! Ela tem caráter!" Ele disse, mas Sir lançou-lhe um olhar que implicava que ela achava que o navio dele não tinha caráter algum. "Agora, vamos abordar a questão principal. Quem diabos acha que você é importante o suficiente para justificar enviar um esquadrão de assassinos atrás de você?" Sarahith se levantou uma pequena contorção no rosto, enquanto reajustava o curativo em seu lado. Sua voz ecoava com o peso de alguém que guardou um segredo por tempo demais. "Eu sou Sarth do domínio veriano," ela disse com um ar de calma autoridade. "Sou a rainha legítima e, atualmente, a pessoa mais procurada do setor." Holt a encarou antes de explodir em uma risada de confusão total. "Oh, isso é fantástico!" ele exclamou, enxugando as lágrimas. "Ótimo!" Depois de se preparar para o desastre inevitável que seria o trabalho de salvamento, Holt soltou um suspiro. "Está bem, digamos que eu acredite em você. Por que seu próprio império está tentando te matar?" Ela perguntou com a mandíbula se apertando de surpresa. "Um golpe." Holt gemeu, passando a mão pelo cabelo já bagunçado. Sir Elith observou-o com aquele olhar inquietantemente paciente. À medida que Sarahith continuava sua voz penetrante de raiva mal contida, ela disse: "O Conselho Variano me traiu. Disseram que eu era inadequada para governar porque havia me tornado fraca." Holt riu desdenhosamente. "Bem, você realmente colidiu uma nave em um deserto. Não exatamente material inspirador para a liderança." Os olhos prateados de Saralith brilharam, mas ela não disse nada para refutar a acusação. "Eles tentaram me matar porque sabiam que eu nunca me renderia voluntariamente." Ela continuou. "Foi uma falha na primeira tentativa. Eu escapei." "Sim, bem, eles chegaram bem perto," murmurou Holt fracamente, lembrando-se de como enviaram caçadores de recompensas para completar a tarefa. Dentro daquela pilha de entulho, você estava prestes a se tornar uma mancha há apenas alguns minutos. Saralith soltou um longo suspiro. "Eu entendo." O navio foi colocado em piloto automático enquanto Holt pressionava algumas teclas no painel. Então, ele se virou na cadeira para encontrar o olhar dela diretamente. "Está bem," ele murmurou enquanto massageava as têmporas. "Então, para recapitular, você é uma rainha fugitiva. Morrer é o desejo do seu próprio povo, e agora sou cúmplice de um ato interplanetário de traição devido aos meus horríveis impulsos. Sim, isso é preciso." Holt soltou uma respiração pesada. "Fantástico." Sarantira inclinou ligeiramente a cabeça. "Sua decisão de salvar minha vida é algo que você lamenta profundamente." Holt estava prestes a responder quando parou e abriu a boca. Era algo que ele realmente lamentava. Agora, provavelmente, seu nome estava em uma dúzia de listas diferentes de caçadores de recompensas, e se ele pudesse voltar no tempo mesmo algumas horas, ele a teria abandonado nos escombros. Mas ele permaneceu em silêncio porque sabia que nunca a abandonaria. Não importava o quanto a razão lhe dissesse para fugir. Ele respondeu com um rosnado baixo. "Pergunte-me novamente quando não estivermos sendo caçados." Soralith o estudou atentamente antes de acenar em concordância. Holt redirecionou sua atenção para os mostradores. "Ok, vamos precisar de uma estratégia. Não podemos ficar empoleirados por muito tempo e suponho que você não tenha uma legião de soldados
escondida em algum lugar, disse Sarat, com um leve tremor nos lábios. Apesar do pequeno número, eu ainda posso ter aliados fiéis. Ótimo. Para qual local ela estava insegura? Eu não sei. Houve um gemido de Holt. Que maravilhoso. Adoro absolutamente isso. Adoro o otimismo nebuloso. Uma exalação de ar dos lábios de Saralit. Estou ciente de um possível resultado. Um general aposentado. Eu uma vez tive um amigo jurado da minha família. Há algum tempo ele foi para o exílio. No entanto, ele pode ser capaz de nos ajudar se estiver vivo. Hall desviou o olhar. E aposto $1 que ele não está situado em um lindo planeta tropical com excelente culinária e absolutamente nenhuma tentativa de assassinato. Não. Não, eu também não acreditava nisso. Seralit se mexeu em sua cadeira. Foi em Drisvera que ele foi visto pela última vez. De repente Holt parou e soltou um grito. Ele disse novamente, Drisvera. A Terra é essencialmente um pesadelo sem lei, não é? Há mercenários caçadores de recompensas e aqueles que venderiam suas mães por alguns créditos por aí. Eles se encararam igualmente. Assim, o domínio vaniano anteciparia que eu não colocaria os pés lá. Irritava Holt que ela estivesse certa. Sua resposta foi um murmúrio baixo. Acho que Drisvara é para onde estamos indo. Depois de dar uma pequena acenada, Saralit continuou. E você? Diga-me por que você está me ajudando, comandante Holt. Isso permaneceu na mente de Holt por algum tempo. Porque minhas habilidades de tomada de decisão são tão ruins, ele se recostou e sorriu. Drisvara parecia ser o tipo de lugar onde as escolhas sábias iam para morrer. Em toda parte que se olhava, havia uma favela desorganizada e iluminada por néons, um arranha-céu de um ferro velho e gangues criminosas que funcionavam como um relógio. Abaixo, em meio a um labirinto de becos, onde a única regra era não seja esfaqueado a menos que mereça, o céu pairava em uma névoa perpétua de fumaça e lixo industrial. Este lugar era familiar para Holt. Uma vez, Hall esteve perigosamente perto da morte aqui. Agora, ele estava de volta, tudo por causa de seu extraordinário talento para tomar decisões ruins. Um cais de atracação menos horrível no planeta foi onde o Iron Hound afundou com um suspiro. Holt reclinou-se em sua cadeira e soltou um suspiro quando os motores desligaram. Está bem, ele murmurou. Sorelli sentou-se à sua frente, tão composto e incompreensível como sempre. Regras básicas. Primeiro, mantenha a cabeça baixa. Este lugar é um imã para caçadores de recompensas, e você é a pessoa mais procurada do setor. Eu entendo. Primeiro, você nunca deve confiar em outro ser humano. Isso geralmente é uma boa ideia. Terceiro, recuse educadamente ofertas de comida gratuita. Foi envenenado, roubado ou feito de um ingrediente que você preferiria não saber. Serilith permaneceu impassível. Você pode fornecer alguma orientação útil. Suspirando, Holt desfez seu cinto de segurança. Sim, fuja se as coisas ficarem ruins. Uma sobrancelha bonita foi arqueada por Saralit. Fugir. Então Hall fez uma careta. Ótimo. A obstinação da monarca é adorável. Deve ser fácil quando os tiros começarem. Segundo a experiência de Holt, a única maneira de convencer Saralit a concordar era ela não protestar, mesmo quando lhe lançava um olhar que poderia ter congelado um sol. Pegando seu casaco, ele conferiu seu blaster e então gesticulou em direção à saída, respirando fundo. Antes que alguém decida nos matar, vamos encontrar seu velho camarada de guerra, Sua Majestade. Metal queimado, graxa de motor e o fedor de 3 tipos distintos de criminosos imundos permeavam as ruas de Drisvara. Contrabandistas, caçadores de recompensas e vendedores do mercado negro eram numerosos, mas Holton Seralit se esgueirava entre eles como um toupeira. Acima, sinais holográficos piscavam anúncios de tudo, desde superarmas até implantes cibernéticos, cuja legalidade está em debate.
Enquanto caminhavam juntos, Hall falou em voz baixa. Muito bem, posso perguntar o nome desse general que você tem. Saralith ocultou parte de seu rosto, ajustando o capuz da capa roubada. Sargento Kylo Var. Antes de deixar o exército, ele era um líder de confiança do meu pai. Supostamente deixado para trás. Isso foi reiterado por Holt. Você tem certeza de que ele irá ajudá-la? Ele exemplifica integridade. Um snorte escapou dos lábios de Holt. Sim, conheci muitos homens honrados. Em ambientes como este, a maioria das pessoas está morta ou envolvida em fraudes. O olhar gelado e incompreensível de Serith se voltou para encontrá-lo. Sinta-se à vontade para pedir ajuda a ele. Mesmo que Hall não acreditasse nisso, ele não disse nada a respeito. Como se isso não fosse ruim o suficiente, eles dobraram uma esquina em uma das partes mais sombrias da cidade, onde as ruas se estreitavam em becos mal iluminados, alinhados com metal corroído e neon piscante. O Black M, o pub que eles estavam procurando, estava espremido entre uma loja de cibernéticos e alguém que Hall suspeitava ser um comerciante de órgãos não registrado. Lugar sinistro. Ele murmurou para si mesmo ao entrarem. Escuro, lotado de alienígenas e criminosos e cheirando a cerveja barata e más escolhas, o interior era exatamente como ele havia imaginado. Com os braços cruzados, um enorme tipo de capanga estava de guarda na porta. No entanto, um rápido disparo do blaster de Holt o despachou facilmente. Com os olhos prateados estreitando, Serith examinou o ambiente. Ela disse, ele está aqui. Holt seguiu os olhos dela até o fundo do bar, onde viu uma figura solitária, um homem de ombros largos, com cabelos grisalhos e uma postura que traía sua disposição para matar. Um suspiro escapou dos lábios de Holt. Ele é sem dúvida aquele homem. À medida que se aproximavam da mesa, Kausvar levantou a cabeça e encontrou o olhar intenso e desgastado de Serith. Por um instante, houve uma completa imobilidade. Ele abaixou o copo na mesa depois. Ouvi rumores de que você estava morta, continuou ele, sua voz profunda e baixa. Encontrou seus olhos e Serith não hesitou. Eu não sou um alvo fácil. Uma risada silenciosa escapuliu de Caos. Não acho que isso está correto. Ele olhou para Hall. Quem é este, afinal? Uma mão foi levantada por Hall. Aparentemente, o comandante Hall atrai Royals perigosos. Ele é um piloto profissional, um idiota ocasional e um imã. O demônio sorriu. Isso está mais ou menos correto. Ele respirou fundo e estudou Serith intensamente. Se as coisas não estivessem tão ruins, você não teria vindo aqui. Estão, disse Serith. Caos soltou um longo suspiro enquanto dizia, o Dominion me traiu. Eles não vão parar até que eu esteja morto. O cara mais velho girou um pequeno chip de dados entre os dedos, enquanto Holt o observava pensar sobre isso. E você precisa da minha ajuda. Holt respondeu. Sim. Deixe-me adivinhar. Holt respondeu. Você não vai apenas dizer sim e tornar nossas vidas mais fáceis, vai? Caos murmurou. A resposta é não. Então foi ótimo. Hall murmurou. Simplificando esta jornada, não tem sido simples de forma alguma. Caos se abaixou ao chão, seu semblante grave. Um oponente do domínio se torna seu aliado, se você pedir ajuda a ele. Esta é a única saída se eu concordar com isso. Ainda assim, Saralith não se deixou abalar. Não vou implorar, mas você sabe o que fazer se ainda tiver fé no império que meu pai estabeleceu. Houve uma longa pausa na conversa. Depois disso, Caos soltou um suspiro cansado. Ele murmurou algo sobre quão velho ele deve ser. Por quê? Porque é uma má ideia. Hall sacudiu as mãos de forma frenética. Essa é a essência. Aqui você encontrará uma coleção de ideias horríveis. Caos se levantou, depois de lhe lançar um olhar desapontado.
Devemos ter suprimentos e armas a bordo de uma nave que não nos matará assim que partirmos da órbita. Com um aceno, Hall confirmou. Se isso ajudar, conheço um homem que pode nos fornecer exatamente o que precisamos. Caos revirou os olhos. Além disso, você pode confiar neste homem? Holt estava inseguro. Forneça uma explicação do que confiável significa. Mais vezes do que Holt poderia contar, ele havia sido perseguido, traído e alvejado. Mas isso era certamente sem precedentes. Um general endurecido pela guerra, uma rainha fugitiva e uma nave estelar envolvida em uma luta de alta velocidade. Era uma ideia fácil de acordo com os padrões incrivelmente baixos de Holt. Chegar a um local seguro, fora do mundo, reunir os restantes leais a Cerrilos e navegar para um sistema neutro disfarçados. Lamentavelmente, o plano foi frustrado após apenas 5 minutos, quando os caçadores de recompensas do Dominion chegaram armados até os dentes, com munição suficiente para reduzir uma lua a pó. O Ironhound já estava rasgando a atmosfera de Driza, desviando de disparos de laser, enquanto Hall cerrava os dentes, e com certeza não entrava em pânico. Enquanto era perseguido por uma frota, Cerillith perguntou: "Você gostaria que eu pilotasse?" Seu tom estava incomumente calmo. Enquanto ele forçava os controles, Holt lançou-lhe um olhar penetrante e desviou por pouco de um torpedo de energia. "Lamento informar que, a menos que você possua habilidades excepcionais de pilotagem, continuarei a empregar minhas técnicas de voo autodestrutivas." Caos, que estava ocupado cuidando das armas da nave, zombou. "Isso é voar com a intenção de se matar." Ele perguntou antes de derrubar um dos perseguidores deles. "Não é o pior que já testemunhei." Holt fez uma careta. "Absolutamente sem problema. Vamos ver como eu consigo pilotar quando todos nós estamos fazendo o nosso melhor para ficar vivos." Enquanto estava presa ao assento de copiloto, Sarahith começou a examinar os scanners da nave. "A porta está aberta", ela me informou. "Eu liguei o motor de dobra de emergência. Tudo o que você precisa fazer é chegar à atmosfera externa." Acenando com a cabeça, Holt desviou o olhar. "Oh, então há um motor de dobra para emergências. Não me lembro de ter colocado isso." Calmamente, Sarahith encontrou os olhos dele. "Enquanto você dormia, eu preparei tudo." Após um breve momento de silêncio, Holt suspirou. "Que tal isso? Está bem. Eu nem estou com raiva. Dê-me o horário exato em que preciso pressionar o grande botão vermelho." Grunhidos era o som de cais. 3 mais estão a caminho." Enquanto empurrava os propulsores para frente, Holt murmurou um palavrão. Enquanto se contorcia através da tempestade de lasers que se aproximava, o Ironhound se sacudia violentamente, seus motores rugindo. Enquanto eles se precipitavam pela alta atmosfera, as estrelas tornaram-se turvas devido à intensa força da gravidade agindo contra elas. Nesse mesmo momento, Sarillith deu a ordem. Hall bateu com o punho nos botões do motor de dobra de emergência. Aterrorizada, a nave tremeu. Um vórtice de luz se formou enquanto as estrelas se despedaçavam. Silêncio depois. Espaço desprovido de toda luz e som, incluindo lasers e caçadores de recompensas. Holt se recostou em seu assento após soltar um longo suspiro. "Bem", ele sussurrou. "Devo admitir, não foi ruim." Sua expressão era de desaprovação. O fogo se espalhou por toda parte a bordo do seu navio. Ao se virar, Holt notou fumaça saindo de um dos painéis de controle e piscou. "Sim, eu entendo. No geral, não foi ruim." Apesar de tudo, Cerillith permaneceu estranhamente composta e soltou um suspiro. "Atualmente não estamos em perigo." Olhou para ela Hall. Então, bem o que vem a seguir, Rainha Cerillith levou um momento para responder. Enquanto ela olhava para o espaço, seus olhos prateados refletiam a luz tênue das estrelas. A reconstrução está prestes a começar. Abaixando-se, Caos cruzou os braços. Dominá-lo
exigirá esforço. Considerado morto pela maioria do domínio. Aqueles no comando não abrirão mão de seu controle sem recorrer à violência. Serelith inclinou a cabeça para um lado. Justiça, não violência, é o que eu desejo. Um resfolegar escapuliu dos lábios de Holt. A justiça é cara, lamento ser o portador de más notícias. Virando-se para ele, Sarella prendeu o olhar dele. Você gostaria que eu simplesmente parasse de tentar? Holt estava inseguro. Lembrando-se da mulher desesperada e ensanguentada que havia encontrado entre os destroços, ele voltou para ela. A mulher que havia suportado perseguições implacáveis, traições e abandono. Ela tinha estado sentada diante dele como uma fugitiva, mas agora estava sentada diante dele como uma rainha recuperando seu reino. Mesmo que parecesse impossível, ele teve um papel nisso. Ele balançou a cabeça e sorriu levemente enquanto exalava. Bem, acho que devo apenas pedir um aumento se estamos prestes a derrubar um império. O caos riu. Soralith sorriu para ele, o que era incomum para ela. Holt se recostou com os braços estendidos. Sim, suponho que vou me inscrever. Seralith o observava. É mesmo? Em resposta, Holt simplesmente deu de ombros. Claro, eu poderia voltar aos meus dias de lutar contra contrabandistas em bares e carregar carga, mas, sejamos honestos, eu definitivamente acabaria na prisão de novo. Com uma expressão brincalhona, os lábios de Seralith tremiam. A seguir, o comandante Holt Ellion. Bastante drasticamente, Holt suspirou. Ótimo. Parece muito divertido, disse Caos com um sorriso. Oh não, Hall gemeu. Essa luta toda pela justiça precisa ser vendida, você sabe. Serelith ficou em pé, sua linguagem corporal exalando confiança. A verdade não vem barata. Todos lutam por isso. Ganhou. Acenando com a cabeça, Holt desviou o olhar. Oh, meu Deus, isso é tão motivador. Com uma sobrancelha levantada, Saralith. Você parece surpreso. Pegou-me de surpresa, confessou Hall. O monólogo dramático sombrio era o que eu esperava. O caos riu. Haverá uma abundância disso para ela. Um gesto estranhamente humano, observou Holt, enquanto Saralith revirava os olhos. Ela falou depois de lançar um último olhar para as profundezas infinitas do espaço. No final, seremos nós que derrubaremos o Dominion. Holt finalmente acreditou nisso assim que toda essa catástrofe começou. Ele se recostou na cadeira e estalou os dedos com um sorriso travesso. Está bem, então, ele declarou. Vamos chegar a...